Painel, com o professor Marco Aurélio. Bom, Renata, e continuamos aqui com o tema de política nacional, mas que envolve Pernambuco. Ontem nós tivemos um acordo histórico para o Recife, inclusive com a presença do prefeito da capital em Brasília, um acordo que vai trazer para o Recife 900 milhões de reais para a educação. O professor Marco Aurélio Freire fala sobre isso e também sobre uma fala do ministro da Economia, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre a alta de juros que foi anunciada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central. Bom dia a todos da Rádio Cidade. Hoje temos duas notícias, uma de política e outra de economia. Começando pela política, é o seguinte: lá no gabinete da Presidência da República, Lula, João Campos, Camilo Santana, ministro da Educação, e o Jorge Messias, advogado-geral da União, se reuniram porque houve um acordo. Depois de 20 anos, a Prefeitura do Recife conseguiu fazer um acordo com a União e aí por isso a Prefeitura vai receber 900 milhões de reais. E olha só, esse dinheiro é relativo a uma briga judicial sobre a complementação dos recursos do Fundef, o Fundo da Educação Fundamental, desde 1998 até 2006. Mas vamos aí a um trecho do que foi falado pelo presidente Lula. Se não tiver investimento na educação, a gente não dá o salto de qualidade que o Brasil precisa dar no século XXI. Porque somente assim a gente vai sonhar com a educação como ponto de partida para a gente dar um salto de qualidade no Brasil. E o detalhe é que esse imbróglio jurídico foi destravado e com isso o que o João Campos promete é investir esses recursos, esses 900 milhões, em creches, em novos equipamentos educacionais e também, né, em escolas de tempo integral. Olha, é uma soma considerável, muito grande, no momento que o FPM dos municípios não tem gerado grandes receitas. E qual é o prefeito que não gostaria aí, né, de ter essa soma de dinheiro para investir numa área, e numa área tão sensível como a educação? Isso mostra que a relação Lula-João Campos é uma relação político-administrativa bastante boa para o prefeito e, consequentemente, manterá o prefeito ali na órbita de Lula para 2026, muito provavelmente. Agora, vamos para uma segunda discussão, vamos para a economia, porque o ministro Fernando Haddad deu uma declaração bem forte. Ele disse que no Banco Central, enfim, nem o governo federal não podem dar um cavalo de pau nos juros. Vejam só o que ele falou. Você contratou, como dizem, 3 aumentos bastante pesados na Selic, na última reunião do ano passado. Você não pode, na presidência do Banco Central, dar um cavalo de pau depois que você assumiu. Isso é uma coisa muito delicada. Quer dizer, o novo presidente, com os novos diretores, eles têm aí uma herança a administrar, mais ou menos como eu tive uma herança a administrar em relação ao Paulo Guedes. E eu acredito que nós temos uma tarefa que é debelar aí esse aumento de preços que houve. Isso tem que ser feito pelo Executivo e pelo Banco Central independente, e nós vamos buscar esse resultado. Tudo que a gente quer é crescer com sustentabilidade. O Brasil não cresceu durante muitos e muitos anos. Eu não acredito que você precisa de uma recessão para abaixar a inflação no Brasil. Não acredito nisso. Nós queremos uma inflação cada vez mais comportada, sabendo que quando ela sai da banda, o Banco Central tem que tomar providências para trazer ela para o patamar convencionado com o Conselho Monetário Nacional. Com essa fala, o Fernando Haddad quer falar o quê? Olha, o ministro Haddad vai mostrar que, no entender dele, há uma herança, né? Uma herança recebida pelo Galípolo, que é o atual presidente do Banco Central, que ele recebeu do presidente anterior, Roberto Campos Neto, que fora escolhido por Bolsonaro. Por isso mesmo, é preciso administrar essa herança. Inclusive, ele citou a si mesmo, dizendo que também recebeu uma herança do ministro anterior, o ministro na época, ministro da Economia, o Paulo Guedes, que era o ministro do Bolsonaro. Então, a linha aqui é que ele diz que desde o governo anterior, ou seja, desde a presidência do Banco Central anterior, do Roberto Campos Neto, é que já havia uma contratação dos juros da forma como eles estão. Lembrando que os juros têm aumentado consideravelmente
consideravelmente, né? Eles estavam no ano passado em 10,5%, agora já estão em 14,5%, inclusive igualando o tempo da Dilma, que foi inclusive naquela época do impeachment, ali no pré-impeachment. Agora, o que ele tenta dizer é que, uma vez administrada essa herança, tudo voltaria ao normal, a inflação voltaria para o centro da meta e seria resolvida. Bem, isso a conferir, porque aí é que está. Se vai conseguir ou não, a tendência é que até o fim do ano os juros ainda aumentem mais um pouquinho. Mas vamos ver como a inflação vai reagir e principalmente os gastos do governo. Bem, eu volto amanhã com mais comentários, se Deus quiser. Manhã Cidade. Painel com o professor Marco Aurélio.